Voltamos a falar de política porque em Brasília as eleições para o comando da Câmara e do Senado serão distintas. Enquanto na Câmara Arthur Lira já está praticamente garantido na presidência, a disputa entre Pacheco e Marinho segue bastante intensa no Senado Federal. As cerimônias de posse dos deputados federais já está acontecendo, na verdade começou por volta das 10 horas da manhã, estão todos empossados já neste momento e os senadores também têm início da cerimônia de posse lá em Brasília, mas a votação mesmo, que é isso que importa hoje, todos os olhos voltados lá para Brasília, essa acontece na parte da tarde, a partir das 4 horas. E se para Arthur Lira do PP a reeleição já está praticamente confirmada, no Senado o cenário é bem diferente. Quem vai contar pra gente aí essa disputa acirrada lá no Senado e também o posicionamento dos senadores aqui do nosso estado é a repórter Camila Andrade, direto de Brasília. A expectativa aqui em Brasília é que não tenhamos mudanças. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi um importante aliado de Bolsonaro, conta agora com o apoio do presidente Lula, o que pode levá-lo a conquistar uma votação histórica. A sessão de posse dos novos congressistas está marcada para as 10 da manhã no plenário Ulisses Guimarães. Às 4h30 da tarde terá início a eleição do novo presidente e, posteriormente, dos outros integrantes da mesa diretora. 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. No Senado, o atual presidente Rodrigo Pacheco também tem o apoio de Lula e é o favorito. Mas por lá, ele deve enfrentar dificuldades com a candidatura de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. O senador paranaense, Sérgio Moro, já anunciou no Twitter que apoiará Rogério Marinho. Questionado, Flávio Arnes emitiu uma nota em que disse que não vai externar a sua posição em respeito a todos os candidatos e pela harmonia no debate político. Essa também é a posição de Oriovisto Guimarães, que por meio da assessoria disse que não irá revelar o voto. O plenário do Senado vai se reunir nessa quarta e quinta-feira para a eleição da nova mesa, composta, além do presidente, também por 2 vice-presidentes e 4 secretários com os respectivos suplentes. Em paralelo, é claro que seguem as articulações para saber quem vai ocupar todas essas cadeiras. Vale lembrar que um forte esquema de segurança foi montado para a posse dos parlamentares e para as eleições desta quarta-feira no Congresso. Bom, e mesmo não falando abertamente em quem vai votar, o senador Flávio Arnes assinou ontem uma carta do PSB, o seu novo partido, declarando apoio a Rodrigo Pacheco do PSD para seguir à frente aí do Senado. O documento foi divulgado ontem e assinado pelo presidente do partido, Carlos Siqueira, pelo ministro Flávio Dino, que deixou o cargo momentaneamente para votar em Rodrigo Pacheco, e pelos demais senadores da sigla, incluindo aí então o Flávio Arnes. Aí nós temos o Sérgio Moro, também já confirmando o seu voto nas redes sociais para Rogério Marinho, e por enquanto, entre os senadores aqui do Paraná, Mark, só o Oriovisto Guimarães, que deu aquela resposta curta e grossa para os questionamentos da imprensa de que o voto é secreto e ele não vai falar sobre isso. Se escondeu, né? Isso não é resposta, isso é fugir da pergunta. É bem diferente. Vamos lá. Primeiro que é importante aqui dizer que a eleição do Senado ela é estratégica para o Brasil nesse momento. As eleições da Câmara e do Senado fazem parte do momento político mais importante depois do segundo turno das eleições do ano passado, porque elas vão dar a direção do poder legislativo no próximo período. É muito importante que as pessoas tenham noção do que são esses cargos. O presidente do Senado, por exemplo, pode sozinho definir se abre ou não uma investigação em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal que possa estar cometendo excessos. O presidente da Câmara, sozinho, a caneta dele, sozinho, pode definir se abre ou não um procedimento de impedimento contra um presidente da República. Os dois, sozinhos, definem a pauta do Congresso. Significa que eles decidem o que vota e o que não vota, os assuntos que serão debatidos. Então, é muito poder. É por isso que são cargos tão disputados. Então é importante ter essa noção. Por isso que nós temos que ter a lupa nesta disputa. Na Câmara, o Lira está eleito, reeleito, tranquilamente. E por que acontece isso? Justamente porque ele tem uma posição de independência. O Lira não é adesista ao governo Lula, por exemplo. Ele até negocia com o governo Lula, mas deixa claro que o risco é esse aqui, vocês ficam para lá, o Congresso para cá. Então a relação é uma relação de troca entre poderes. Na Câmara é assim. No Senado, o Pacheco já se alinha muito mais ao PT, Tem aí apoio de setores do judiciário, por exemplo, para não colocar a pauta lá de investigação de possíveis excessos
do STF. Então ele tem esse apoio que é bem consolidado. Do outro lado tem o Rogério Marinho, que é antipetista, é oposição, e fala, ó, eu tenho aqui compromisso com todas as pautas. Não há aqui tabu, como há em outros lugares. Então, isso é importante de deixar claro. Então, talvez fosse interessante ter um Senado mais independente e não tão alinhado ao governo, para ter um equilíbrio entre poderes e também, se preciso for, discutir essas pautas que são tão debatidas na sociedade. Todo mundo hoje fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Não está na hora do Senado, que é o local certo de fazer a discussão, fazê-la? Até para no final, talvez, Manu, a gente descobrir, ó, não tem problema nenhum. Podemos chegar a essa conclusão, mas tem que o debate ser feito até para acalmar. Talvez isso acalmasse os ânimos de verdade. A forma seja essa. Quando a gente debater de maneira séria, no ambiente adequado, tudo isso. Sobre os paranaenses, rapidamente aqui, é importante falar duas coisas. Primeiro, parabéns ao Sérgio Moro, que se posicionou de forma firme. E tem um detalhe importante. O PL, que é o partido do Rogério Marinho, entrou com uma ação contra o Moro. O PL pede para cassar o mandato de Sérgio Moro. E mesmo assim ele engoliu qualquer ressentimento que poderia ter e falou não, para o Brasil é importante. E mais, no tweet dele ele fala, Manu, que os eleitores dele cobraram ele disso. Então ele foi ali conforme os eleitores o orientaram. E a função do representante popular é justamente essa, conversar com seus eleitores e definir de acordo com o que eles querem. Eles são representantes, ele tem procuração, mas a procuração não é em branco. A procuração, ela tá ali restrita, tem cláusulas da procuração, que é o seguinte, ó, você se elegeu porque defendia essa série de valores e projetos. Seja de esquerda, de direita, de centro, mas você defendia isso, eu votei em você por causa disso. Então você tem a obrigação de me escutar na hora de tomar decisões importantes. Então o Sérgio Moro passou por cima de qualquer ressentimento contra o PL e vai votar no candidato do PL porque entendeu que isso era importante. O Flávio Arnes tentou enganar a torcida. Sim, amigo. Ele mandou ontem para as redações um textão, Manu, dizendo que não ia se posicionar, porque veja bem, porque não sei o quê, é deselegante, e falou um monte de coisa lá. Aí depois o Partido Socialista, que funciona na lógica comunista, do partidão, que o partido define e o militante obedece. Já falei aqui no ar, ouvinte frequente sabe. O que se fala em partidos comunistas é o seguinte, Manu. O grito de guerra deles: militante, se você acha que pensa, pensa mal. Quem pensa por você é o Comitê Central. Então o Flávio Arnes, que não tem boca pra nada, o PSB pensou por ele e mandou ele assinar uma carta declarando apoio ao Pacheco. Então Flávio Arnes é Pacheco, tá? E Orovisto fica nessa aí, enrolação, não diz pra que veio. Olha, gente, pra ser homem público tem que ter coragem de assumir posições, de mostrar o caminho que quer seguir. As pessoas esperam isso. Não há lugar pra gente morna na política mais. Então, vamos ver o que o Orovisto Guimarães vai fazer. Eu ainda espero e tenho esperança que ele vai se posicionar, independentemente de qual lado seja, mas para que a gente entenda o que ele vai fazer. O paranaense merece esse respeito por parte do Orovisto Guimarães. É isso, tem uma série de eleitores, inclusive aqui na nossa audiência, que estão avisando na nossa live que foram lá nas redes sociais cobrar um posicionamento do Orovisto, também já mandaram um e-mail, então a gente aguarda para ver se vem antes da eleição que acontece por volta das 4 horas da tarde. E é justamente esse o assunto da nossa enquete também lá no YouTube hoje. Estamos perguntando se vocês acham que teremos algum tipo de surpresa na eleição para o Senado. Surpresa porque o que todo mundo acreditava era que a reeleição de Pacheco fosse fácil. Por enquanto, Marco, o pessoal está acreditando sim na virada de votos de Rogério Marinho. 59% da nossa audiência dizendo que sim. E aí a gente precisa falar também que a sociedade civil está participando bastante desse debate, né? Nas redes sociais, subindo aí hashtag e cobrando dos senadores o posicionamento. Isso é importante, gente. É importante. O brasileiro tem que aprender que democracia não é só a eleição. A imprensa faz um mau papel, viu, Manu? A gente fica falando, a festa da democracia são as eleições. E claro, a eleição é muito importante da democracia. Mas a democracia se constrói no dia a dia. Nesse momento, por exemplo, as pessoas têm o direito de cobrar sim. Ó, eu quero esse aqui, porque o caminho é esse aqui. E essa questão do tamanho da vitória, tamanho da derrota, na política, falamos aqui ontem, né, Manu? A política é meio confusa. Às vezes uma derrota vira vitória, uma vitória vira derrota. Tem aqui a coluna do Guilherme Amado, que é um importante colunista do portal Metrópolis, lá de Brasília, e ele já fala o seguinte, ó: tamanho da derrota de Rogério Marinho preocupa o PT no Senado.
garantido. A conta do PT é que se o Marinho fizer mais de 35 votos, mesmo que não eleja, ele vai estar muito grande e já vai obrigar o Pacheco, mesmo ganhando, a ter que abrir cargos na mesa pro PL. Então, eles já fazem a conta que estão com medo. Para quem estava garantido 100%, o pessoal já tá chegando aqui. Então, sabe Fórmula 1? Então apontou aqui na direita. Vamos ver se vai conseguir ultrapassar ou não. É muito difícil. São duas máquinas poderosas trabalhando a favor de Pacheco, o governo do PT e setores do judiciário. Mas vamos ver como é que isso vai se dar na hora do voto. Bom, o resultado nós esperamos ainda hoje. A eleição começa ali por volta das 4 horas da tarde, nas duas casas, né? São eleições distintas, mas acontecem no mesmo horário. Aliás, uma curiosidade é que na Câmara acontece por urna eletrônica, né? É voto eletrônico, e no Senado ainda é cédula de papel. Lembra que teve uma vez que teve um voto a mais? Manu, quando que foi? Meio maldoso esse comentário aí, Manuela. Manuela Liklevich. Foi só uma curiosidade, eu tô contando como é que funciona. É isso, mas é isso. Mas é porque tem mais gente na Câmara, né? Você lembra que teve um ano no Senado que teve um voto a mais? Eles voltaram? Quando foi? E o Renan Calheiros, você lembra que ele parece que ele votou 2 vezes. Essa história não foi explicada, eu não tenho mais informações porque não explicaram, mano. Ficou por isso mesmo. Mas tinha no final das contas, é que são assim, ó, são 81 senadores lá no Congresso Nacional. E no final das contas tinham 82 votos. E aí, na época, eu lembro que eles decidiram começar a votação tudo de novo. E aí deu tudo certo. Eu não me lembro eleição de quem que foi, de qual presidente. Acho que foi do Alcolumbre, a primeira do Alcolumbre. É isso. Então, a partir das 4 horas da tarde tem o início aí das votações nas duas casas. A expectativa lá na Câmara Federal é de uma votação recorde, inclusive por parte de Arthur Lira. Ele precisa de 257 votos. Da primeira vez ele teve pouco mais de 300, agora o que se espera é cerca de 400 votos, né, Mark? Uma votação bastante expressiva. A gente acompanha tudo sempre aqui na programação da Jovem Pan News. Aliás, 4 horas da tarde o Mark e o Escola voltam e vão estar acompanhando de perto esse assunto. É isso. Ó, só para trazer a informação, foi em 2019, foram encontrados 82 votos na urna, só tem 81 senadores, e na época foi até aberta uma investigação por parte do corregedor do Senado, o Roberto Rocha, mas nunca houve um relatório final sobre o assunto, viu, Manu?